Nesse vídeo você vai aprender como alterar o usuário, ou como também é conhecido, como personificar outro usuário. Primeiramente vamos entender então o que é alterar o usuário ou personificar um outro usuário. É quando você, por exemplo, tem uma permissão para visualizar o que outro usuário tem permissão dentro do sistema. Por exemplo, o usuário Tom, ele quer visualizar o que o usuário da Gabriele tem de permissão e o que está pendente na fila dela, por exemplo. Basta ele vir aqui então em alterar o usuário e escrever o nome da Gabriele e ele conseguirá encontrá-la. E o que indica que eu não estou logado com o usuário da Gabriele, mas personificado, é essa bolinha azul piscando aqui. Tá? Isso é um sinal de que eu não estou conectado com o usuário dela. Se eu clico em alterar o usuário novamente, ele pergunta, na verdade, se eu quero voltar para o meu login original ou assumir outro usuário. Então, para isso, eu vou voltar para o meu login original e eu já vou conseguir enxergar aqui o que o usuário Tom tem de permissão. Agora, quem que pode ter essa permissão? Como que essa permissão é concedida para os usuários? Nós temos 3 tipos de usuários que podem visualizar essa opção de alterar o usuário. O primeiro tipo de usuário é aquele que está dentro de um grupo de permissão que concede acesso a essa opção. Então a gente viu em um outro vídeo como, por exemplo, configurar um grupo de permissão. Dentro deste grupo existe lá uma linha que representa esta opção de alterar o usuário. Então o usuário Tom, ele precisa estar dentro de um grupo de permissão que conceda este acesso a ele. A segunda opção é um superadministrador. Usuários superadministradores, nós já falamos disso também em outro vídeo, são aqueles que têm uma permissão de nível global no sistema. Então, só deles serem superadministradores, eles conseguem visualizar esta opção de alterar o usuário. E o último tipo de usuário são os usuários que são substitutos, ou seja, quando você é substituto de alguém que está em um período de ausência temporária, esta opção também aparece para você. Ok? Aqui então eu já consegui simular para vocês, né, a personificação, por exemplo, do usuário da Gabriele. Nesse momento então agora eu vou mostrar para vocês como que um usuário que é substituto visualiza esta opção, que tem um pouco de diferença aí, tá, na quantidade de usuários que ele poderá visualizar. Para isso então eu vou assumir aqui o usuário da Julie. A Julie ela tem um perfil operacional e ela consegue visualizar aqui, ó, alterar o usuário. Nesse momento, você não sabe o porquê que ela tem esse acesso. Se é através de um grupo de acesso, se é através da permissão superadministrador, ou se ela é substituta de alguém. A gente consegue identificar essa diferença quando a gente clica nesta opção alterar usuário, e aqui aparece essa mensagem, ó, colegas que substituo. Ou seja, a Julie ela não tem permissão para alterar o usuário, ela só conseguiu visualizar esta opção porque ela é substituta da Gabriele Solis. Tá, então aqui ela pode clicar somente no usuário da Gabriele e visualizar ali o perfil da Gabriele. Tá, quando ela vem aqui em alterar o usuário, ela consegue voltar para o seu login original apenas. Ou seja, a Julie não consegue personificar outros usuários dentro do sistema. Ok? Então nesse vídeo você aprendeu como alterar o usuário ou personificar o usuário dentro do sistema. Obrigado.